Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. A Anvisa libera a aplicação da vacina Butanvac em voluntários. CPI da Covid tem prisão de ex-diretor do Ministério da Saúde e clima tenso em Brasília. São Paulo vence a primeira partida no Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras assume a liderança da competição. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano. A Anvisa autorizou a aplicação da vacina Butanvac para os testes clínicos em voluntários. A Giovana Rizardo traz as informações agora para a gente. Giovana, quais os próximos passos desse estudo? Boa noite para você. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. Os testes devem começar no Hospital das Clínicas aqui na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e também na USP de Ribeirão Preto. Por enquanto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária deu autorização para a fase 1 dos testes com 400 voluntários, chamada de Etapa A. A vacina vai ser aplicada em 2 doses com intervalo de 28 dias. A pesquisa clínica completa tem fases 1 e 2. Ao todo, a expectativa é fazer testes em cerca de 6 mil voluntários com mais de 18 anos. Importante explicar que a Butanvac é uma vacina em desenvolvimento contra a Covid-19 e que usa uma metodologia já conhecida pelos pesquisadores. A vantagem é que o imunizante não precisa de matéria-prima importada para ser fabricado. E uma última informação. Agora há pouco chegou ao aeroporto de Campinas, no interior de São Paulo, mais um lote com 600 mil doses de vacinas da Pfizer, que fazem parte do Plano Nacional de Imunização. Salsi. Tá certo, Giovana. Muito obrigada pelas informações. A Prefeitura do Rio afirmou que os resultados preliminares da vacinação em massa na ilha de Paquetá são animadores. A pesquisa é feita em parceria com a Fiocruz e testou a presença de anticorpos antes de vacinar a população adulta. Quem tem as informações para a gente é o Pedro Paulo Filho, direto do Rio. Oi, Pedro, boa noite para você. O que a gente tem de dados divulgados até agora, Pedro? Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, de acordo com as informações divulgadas pela Prefeitura do Rio, essa ação teve grande adesão da população e mais de 2.300 exames de sangue foram realizados. A análise das amostras mostrou que, dentre as pessoas residentes da ilha que já tinham sido vacinadas antes da pesquisa, 90% apresentavam anticorpos para a doença. Já 40% dos adultos não vacinados antes da pesquisa e 21% das crianças e adolescentes demonstraram que já haviam tido contato prévio com o vírus e também apresentavam anticorpos. A imunização em massa aconteceu no dia 20 de junho, com toda a população adulta local. Ao todo, a ilha tem 4.180 moradores, segundo a Prefeitura. E o mais importante disso tudo, Salsi, de acordo com os pesquisadores, com esse resultado, já é possível garantir que a vacinação contribui de forma significativa para a proteção da população já a partir da primeira dose. Salsi. Sem dúvida, né, Pedro? Muito obrigada pelas informações, pelas boas notícias. O governo de Pernambuco resolveu convocar mulheres grávidas e puérperas, aquelas que acabaram de dar à luz, para a vacinação contra o coronavírus. A Priscila Assis tem os detalhes. Oi, Priscila. Boa noite. Boa noite, Salsi. A iniciativa foi tomada porque até o momento apenas a metade do público-alvo foi imunizada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A Secretaria Estadual de Saúde informou que os números da doença entre gestantes e puérperas continuam preocupando a comunidade médica e deixando os especialistas em alerta. No ano passado, Pernambuco registrou 105 casos de síndrome respiratória aguda grave por Covid-19 em gestantes. Somente no primeiro semestre deste ano, o estado já notificou 104 casos graves do novo coronavírus nas grávidas. A Secretaria de Saúde faz um apelo às mulheres gestantes e puérperas para que procurem a vacinação e também aos municípios para que façam a busca dessas mulheres. Salsi.
Obrigada, Priscila. E depois de mais de 100 dias com medidas rígidas para o funcionamento do comércio e serviço, Curitiba volta para a bandeira amarela, mais leve de alerta contra a Covid-19. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Camila Andrade. Oi, Camila, boa noite. Boa noite, Salsi. A retomada, segundo a Secretaria de Saúde, foi possível por conta da desaceleração da pandemia na cidade. Na bandeira amarela, além da ampliação do horário de funcionamento de algumas atividades, também é possível a retomada do atendimento presencial aos domingos do comércio. Ficam liberados eventos corporativos para até 100 pessoas, teatros, cinemas e bares com até 50% da capacidade e espaços destinados a atividades físicas. Todos eles seguindo os protocolos de prevenção contra a Covid-19. As medidas passam a valer nesta quinta-feira e seguem até o dia 21 de julho. Salsi. Obrigada, Camila. Para evitar filas e riscos à população, a cidade de Aracaju vai realizar nos próximos 2 dias a vacinação daquelas pessoas que perderam o prazo do calendário de imunização. O Leonardo Barreto tem os detalhes para a gente. Oi, Leonardo. Boa noite, Salsi. A repescagem para a vacinação acontece nesta quinta e sexta-feira. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a proposta é evitar aglomerações como as que foram vistas no último final de semana. Nesta quinta, a repescagem para a primeira dose será para pessoas entre 35 e 39 anos, em 9 pontos da cidade. Já na sexta, a repescagem será para pessoas a partir de 40 anos. Para receber a primeira dose, é necessário apresentar documento com foto, comprovante de residência e cartão de vacina. Em todo o estado de Sergipe, até o momento, 36% da população já foi imunizada com a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Salsi. Tá certo, meu querido. Obrigada. E olha só, em Belo Horizonte tem cerca de 43 mil doses de vacinas paradas à espera de pessoas que tomaram a primeira dose, mas simplesmente não apareceram, não voltaram para tomar a segunda dose. Este assunto é para a Virgínia Nalon. Oi, Virgínia, boa noite. Que situação, hein? Pois é, Salso, boa noite para você, boa noite a todos. As doses ficam em estoque até que 90% do público-alvo daquele grupo seja imunizado, para só depois esse público geral ser vacinado também, o que atrasa essa vacinação. São aproximadamente 32.700 pessoas entre trabalhadores da saúde e idosos que ainda não tomaram a segunda dose da Coronavac. E 10 mil moradores acima de 85 anos não compareceram às unidades para receber a segunda dose da AstraZeneca. O calendário de imunização na capital já foi anunciado até pessoas de 42 anos que vão tomar a dose na quarta-feira que vem. Quem está com a segunda dose atrasado, faz parte de algum grupo contemplado e ainda não se vacinou, pode e deve procurar um posto de vacinação. Salsi. Sem dúvida, Virgínia, é fundamental completar a imunização. Obrigada. Maceió suspendeu a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19. O Neto Mota vai contar para a gente os detalhes agora. Oi, Neto, boa noite. Oi, Salsi, boa noite para você. A paralisação aconteceu poucas horas depois do início da convocação do público-alvo de 37 anos. O motivo da pausa nessa convocação foi o fim do estoque dos imunizantes que foram recebidos do Ministério da Saúde no último final de semana. A vacinação continua acontecendo por aqui somente para quem tinha agendado a dose por meio dos canais de internet e para as pessoas que precisam tomar a segunda dose. A aplicação de mais de 7 mil doses pelo ônibus da vacinação que percorre os bairros de Maceió fez com que os imunizantes esgotassem. A Prefeitura de Maceió informou que a retomada da convocação das pessoas com 37 anos para a primeira dose só vai acontecer quando o município receber uma nova remessa de vacinas. Salsi. Obrigada, Neto. Um levantamento da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás aponta que cerca de 1.700 pessoas tomaram 3 doses da vacina contra a Covid-19 no estado. As informações com o Douglas Branquinho. Oi, Douglas. Boa noite, Salsi. Enquanto tem muita gente esperando para tomar a primeira dose da vacina, tem gente que apronta isso. Olha só, fraudar o sistema de imunização pode ser considerado crime. Inclusive, o Estado vai avaliar essas situações e encaminhar denúncias para o Ministério Público. A orientação para os municípios, que são eles que aplicam as vacinas, é também apurar, fazer esse levantamento e encaminhar qualquer denúncia para o MP.
Não se sabe se uma terceira dose possa aí causar efeitos adversos, efeitos colaterais danosos. O que se sabe é que no estado de Goiás, 33% da população já tomou a primeira dose e apenas 10% da população goiana já está totalmente imunizada. Enquanto isso, tem gente aí espertinho tomando a terceira dose. Salce. Inaceitável, né? Obrigada, Douglas. E ainda falando em vacina, mas a da gripe agora, a Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul orientou as cidades do estado a reservarem doses do imunizante para os grupos prioritários. Quem explica melhor para a gente é a Daiane Daletese. Oi. Boa noite, Salce. Boa noite a todos. Essa recomendação acontece porque muitos municípios começaram a vacinar a população em geral devido à baixa procura dos grupos prioritários, que são crianças de 6 meses a 6 anos de idade, gestantes, puérperas e idosos. A sugestão é que seja mantido o estoque para vacinar pelo menos 90% desses grupos, cerca de 3 milhões de pessoas. Até o momento, 59%. O que corresponde a 1.800.000 pessoas foram imunizadas. Para tentar aumentar esse número, a Secretaria Estadual de Saúde já estuda fazer parcerias com escolas, asilos e até com consultórios médicos que fazem consultas de pré-natal. Lembrando que quem se vacinou contra a Covid-19 precisa respeitar um intervalo de no mínimo 14 dias entre as doses. Salce. Obrigada, Daiane, pelas informações. Uma pausa na vacina, o assunto agora é futebol. 8 jogos e 16 gols agitaram a noite pelo Campeonato Brasileiro e teve troca na liderança. Veja. O Bragantino recebeu o Cuiabá e saiu na frente com este belo chute de Bruno Praxedes. Mas o time do Mato Grosso empatou no segundo tempo com Gênison. Final, Bragantino 1, Cuiabá também 1. O tropeço do líder ajudou o Palmeiras, que venceu o 4º jogo seguido. Com 15 segundos de jogo, Rafael Veiga abriu o placar contra o Grêmio. Ainda no primeiro tempo, Gabriel Menino aproveitou o cruzamento e ampliou. Palmeiras, novo líder, com uma vitória a mais que o Bragantino 2, Grêmio Lanterna 0. No Castelão, o Fortaleza goleou o América Mineiro com destaque para David. Ele deu passe para Ederson fazer 1-0. No segundo tempo, Ederson retribuiu a assistência para David ampliar. Iago Pikachu chutou cruzado e David fez o segundo dele. No fim do jogo, Daniel Guedes cruzou e Igor Torres fechou o placar. Fortaleza 4, América Mineiro 0. E em Salvador, o lateral esquerdo Matheus Bahia fez o único gol do jogo. Bahia 1, Juventude 0. Daqui a pouco, os outros gols da noite pelo Campeonato Brasileiro. Nos destaques internacionais, a polícia do Haiti encontrou os supostos envolvidos no assassinato do presidente do país. Autoridades anunciaram que 4 homens envolvidos no atentado morreram e 2 foram presos. 3 policiais que estavam como reféns do grupo foram libertados. Jovenel Moïse foi morto em um ataque a tiros em casa, na capital, Porto Príncipe, na madrugada de quarta-feira. A primeira-dama, Martine Moïse, ficou gravemente ferida e está internada nos Estados Unidos. Bombeiros encerraram as buscas por sobreviventes no prédio que desabou parcialmente em Miami, nos Estados Unidos. O número de mortos chegou a 54, 86 pessoas ainda estão desaparecidas. Bombeiros e pessoas que trabalham no resgate prestaram uma homenagem às vítimas e fizeram 1 minuto de silêncio. A partir desta quinta-feira, autoridades anunciaram que a missão será oficialmente modificada para busca e retirada dos escombros da região e que não existe mais chances de encontrar sobreviventes. Que tragédia. Um levantamento mostrou que a variante Delta é a cepa dominante da Covid-19 nos Estados Unidos e quem traz as informações para a gente é a correspondente Evelyn Bastos. O estudo mostrou que 51,7% dos casos registrados por aqui estão ligados à variante que foi identificada pela primeira vez na Índia. Autoridades disseram que a variante Delta já foi encontrada em todos os estados americanos. O governo agora tenta motivar as pessoas que não se vacinaram, porque elas são as principais vítimas da nova cepa.
Estudos mostram que as vacinas da Covid-19 são eficazes contra todas as variantes, incluindo a Delta. Atualmente, 67% dos adultos já tomaram pelo menos uma dose da vacina. Os Estados Unidos devem fazer uma nova doação de vacinas para o Brasil nos próximos 15 dias, mas a fabricante da vacina e o número de doses ainda serão anunciados. E o mundo alcançou a triste marca de 4 milhões de mortes causadas pela Covid-19. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom. A OMS acredita que o mundo passa por um momento perigoso por causa das novas variantes do vírus. Segundo a entidade, ainda faltam mais de 88 bilhões de reais para financiar o combate à pandemia. Neste valor estão inclusas vacinas, equipamentos de proteção, exames e tratamentos. O ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, foi preso por mentir no depoimento à CPI da pandemia. E o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, deve prestar depoimento no próximo dia 20. Ricardo Barros foi citado pelo deputado Luiz Miranda em depoimento à CPI da pandemia. O parlamentar disse que, ao alertar Jair Bolsonaro sobre possíveis irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin, teria sido avisado pelo presidente que era rolo de Ricardo Barros. O líder do governo nega envolvimento e quer prestar depoimento à CPI o quanto antes. Nesta quinta-feira, a comissão ouve a ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, Franciele Francinato. E os senadores querem ouvir, antes de Ricardo Barros, o tenente-coronel Marcelo Blanco, ex-assessor do Ministério da Saúde, e o ex-secretário executivo da pasta, o coronel Elcio Franco, que já prestou depoimento à comissão e hoje é assessor especial da Casa Civil, no Palácio do Planalto. Os militares são suspeitos de envolvimento na suposta negociação de propina para a compra de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca. Nesta quarta, o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, negou. Senador, essa alegação é tão esdrúxula e fantasiosa quanto o pedido de $1. Qualquer um que me conhece, sabe que jamais um diálogo desse seria atribuído a mim. Nunca houve esse pedido e nunca houve essa fala. Então, especificamente... Inclusive, já foi apresentado queixa-crime contra o senhor Dominguete. A proposta teria sido feita durante um jantar, mas o negócio, segundo Dias, não foi para frente porque Dominguete não conseguiu comprovar que a Davatt representava a AstraZeneca. O senhor Dominguete, que aqui nessa CPI foi constatado ser um picareta que tentava aplicar golpes em prefeituras e no Ministério da Saúde. E durante sua audiência, deu mais uma prova de sua desonestidade, mostrando não ser merecedor de nenhum crédito por parte desta casa. Uma portaria do Ministério da Saúde de janeiro determinava que todas as tratativas sobre vacinas deveriam ser centralizadas no secretário executivo da pasta, Elcio Franco. E por que o senhor, depois dessa portaria, foi discutir vacina se o senhor não tinha autoridade nenhuma para discutir vacina? Não houve negociação. O que houve foi a verificação da existência das 400 milhões de doses. Mas a CPI teve acesso a um e-mail em que Roberto Dias diz que a pasta tinha interesse em comprar os imunizantes. O ex-diretor negou que tenha pressionado o servidor Luiz Ricardo Miranda, que denunciou transações atípicas no contrato de compra da vacina Covaxin. Segundo Roberto Dias, a denúncia do servidor poderia ser uma retaliação. Confesso que neguei um pedido de cargo para o seu irmão servidor e por um momento imaginei que pudesse ser uma retaliação. E confesso que sempre achei desproporcional demais. Mas agora o que se deslinda é a possibilidade de ter ocorrido uma frustração no campo econômico também. No fim da sessão, Omar Aziz pediu a prisão de Roberto Dias, porque ele teria mentido no depoimento. Ele vai ser recolhido agora pela polícia do Senado. Ele está mentindo desde manhã, dei chances para ele o tempo todo. Perfeito, senhor presidente. Eu pedi, por favor, pedi várias vezes, senador Randolph. E tem coisas que não dá para admitir. Só uma última questão, presidente. Os áudios que nós temos do Dominguete são claros. O senhor está detido pela presidência do Senado, pela presidência da CPI. Roberto Dias saiu da CPI direto para a sala da Polícia Legislativa.
Depois de pagar fiança, foi liberado. E além da prisão do depoente Roberto Dias, o presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz, falou sobre as Forças Armadas. O repórter Matheus Escavazini tem os detalhes para a gente. Oi, Matheus, boa noite. Boa noite, Salsi. O presidente da CPI disse que os militares das Forças Armadas deveriam estar envergonhados. Segundo Aziz, há muito tempo o Brasil não via militares suspeitos de envolvimento em falcatruas do governo. Ele citou o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e o ex-secretário executivo do Ministério, Coronel Elcio Franco. Os comandantes das Forças Armadas reagiram em nota. Afirmaram que essa narrativa, afastada dos fatos, atinge as Forças Armadas de forma vil e leviana, tratando-se de uma acusação grave, infundada e, sobretudo, irresponsável. Aziz respondeu que a fala dele foi pontual e que a nota foi desproporcional. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, precisou intervir e tentou apaziguar a situação. Ele elogiou as Forças Armadas e pediu que os senadores respeitem os mortos na pandemia. Salsi. Que dia movimentado em Brasília, hein, Matheus? Obrigada pelas informações. No Rio Grande do Sul, foi entregue nesta quarta-feira a duplicação de um trecho da BR-116. Essa é uma das obras mais importantes no sul do país, já que a rodovia é o principal acesso ao Porto de Rio Grande. Mais de 300 militares do 1º Batalhão Ferroviário do Exército, sediado em Laje, Santa Catarina, participam dos trabalhos, que começam na Pedreira. Aqui, de 15 em 15 dias, acontecem as explosões. Depois, o material vai para o britador e então vira asfalto na usina. Depois de todo o processo concluído, uma amostra desse asfalto vai para o laboratório. Isso porque antes de ser usado na rodovia, ele precisa passar por testes que indicam a qualidade do produto. Essas obras de cooperação são muito importantes para todos nós. E a gente vê aqui hoje, por exemplo, a entrega aqui em plena BR-116 de 10 quilômetros que vão ajudar a economia local que está girando, e essa infraestrutura é fundamental para todos nós. Durante as obras, árvores precisaram ser cortadas. Por isso, há também o trabalho de reflorestamento. Nessa área aqui, a gente tem o plantio de mudas arbóreas nativas de 500 indivíduos, e todo o monitoramento é feito também por nós. Em 2020, foram entregues 15 quilômetros de duplicação e na tarde de hoje, mais 10 quilômetros foram inaugurados. O projeto de duplicação da BR-116 beneficia 12 municípios da região sul do estado. É por esta rodovia que a produção de bens para exportação chega até o Porto de Rio Grande, na região sul do estado. Hoje aumentou muito o número de caminhões para o Porto em Rio Grande. Então se tornava muito difícil, muito acidente, e hoje, com 60% da rodovia já liberada, se tornou uma viagem mais rápida, mais segura. Mais 10 quilômetros da obra devem ser entregues ainda este ano. Voltamos com o Campeonato Brasileiro. Fluminense e Ceará empataram sem gols. O Flamengo perdeu mais uma e o São Paulo finalmente venceu a primeira no campeonato. Acompanhe os gols desta quarta-feira. Em Goiânia, o Sport saiu na frente do Atlético Goianiense com o volante Marcão. Mas logo em seguida, após vacilo da defesa do Sport, Arthur Gomes deixou tudo igual. Final, Atlético Goianiense 1 e Sport 1. No Mineirão, o Atlético Mineiro bateu o Flamengo. Gol só no segundo tempo. Após boa troca de passes, Hulk tocou para Savarino abrir o placar. Pouco depois, Mariano cruzou e encontrou Savarino livre na área para fazer o segundo. No fim do jogo, o lateral esquerdo René cobrou escanteio e William Arão descontou para os cariocas. Final, Atlético Mineiro 2, Flamengo 1. Em Porto Alegre, o São Paulo conseguiu a primeira vitória no campeonato contra o Internacional. O argentino Rigoni driblou o goleiro Daniel e fez 1-0. No segundo tempo, a zaga do Inter afastou e Igor Gomes acertou um belo voleio. Final, Internacional 0, São Paulo 2. Com o resultado, o São Paulo deixa a zona de rebaixamento. E depois da terceira derrota seguida no Brasileirão, o Grêmio confirmou a contratação de um novo treinador. Um velho conhecido, na verdade.
Multicampeão pelo Grêmio, Luiz Felipe Scolari retorna ao clube depois de 6 temporadas. O técnico assinou o contrato até dezembro do ano que vem e vai ser apresentado após o treino de sexta-feira. Com o Felipão, o Grêmio conquistou vários títulos na década de 1990. Ele é o terceiro treinador com mais partidas no comando do tricolor gaúcho. E no Japão, um outdoor tecnológico chamou a atenção de quem passava pelas ruas de Tóquio. Um gato gigante em 3D aparece no topo de um edifício da capital japonesa. A imagem super realista é projetada numa tela de quase 155 metros quadrados e cobre 3 andares do prédio que fica ao lado da estação de trem mais movimentada do mundo. Os pedestres se encantaram com a novidade. A sensação é de que o gato era realmente de verdade. Incrível, né? E trabalhadores de atividades essenciais foram homenageados em um desfile em Nova York, nos Estados Unidos. Médicos, professores, policiais e trabalhadores do transporte desfilaram em carros abertos sob uma chuva de confete. É a primeira vez em 2 anos que uma aglomeração como esta foi permitida. E que continuem sendo valorizados, mesmo depois que a pandemia acabar, né? Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil às 8h30 da manhã. Você fica agora com o Fala que eu te escuto. Uma ótima noite. Cuide-se. Tchau.